Fala madrastas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacau do Mãe de Enteado e esse é o SOS Madrasta. Como eu prometi no último vídeo, hoje eu tô aqui pra responder as perguntas que vocês enviaram pra mim lá no Instagram. Eu deixei a caixinha de pergunta lá, recebi várias perguntas e selecionei algumas pra responder aqui pra vocês hoje. Depois que eu recebi todas as perguntas, eu entrei em contato pra saber se eu podia divulgar o nome das pessoas que enviaram as perguntas aqui ou se elas preferiam ficar de forma anônima, ficar no anonimato. Algumas pessoas falaram que não tem problema nenhum em divulgar, aí outras preferiram ficar ali mais discretas. Então vamos lá, vamos começar a responder as perguntas de vocês. Como seu marido lida com essa página no Insta e YouTube? Ele lida super bem, na verdade ele super apoia isso, sabe? Quando eu criei o Instagram, eu não imaginava que eu ia conhecer tanta gente legal, né? Que eu ia, enfim, que ia ser como é hoje. E aí foi uma surpresa para ambas as partes, mas ele acha tudo isso muito incrível. Inclusive a ideia desse canal aqui no YouTube foi dele. Na verdade ele já tinha falado comigo algumas vezes que seria legal eu fazer um canal, só que eu deixava isso um pouquinho pra lá. E aí, como eu recebi algumas pessoas mandando mensagem falando, poxa, quero ver teu rosto, poxa, fala com a gente em vídeo, grava mais stories, grava vídeo falando sobre os dilemas, ajudando a gente. E eu falei, ok, mas ele me incentiva muito. Você já quis ser mãe dos seus entes, desrespeitando o papel da mãe biológica? Não, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca mesmo. Acho que é uma coisa meio impossível, né? Se eles não tivessem mãe, seria uma coisa, né? Se eu tivesse adotado, né, eu poderia ali ocupar o papel da mãe biológica, porque, enfim, não tem mãe, eu adotei. Nesse caso, é uma coisa impossível, então, pra mim é surreal. Nunca passou na minha cabeça desrespeitar o papel e ser a mãe biológica. Eu sempre falo aqui que eu sei os meus limites, eu sei o meu papel, e eu acho que é isso que faz com que a gente viva em paz, é isso que faz com que eu consiga, né, ter uma boa relação com as mães dos meus enteados e com meus enteados, enfim, ter harmonia. Já teve medo de ter filhos depois de ter ente? Sim, não é assim um medo, né, um pânico, não, mas eu já fiquei preocupada, assim, já até falei sobre isso no Instagram. Eu já tive, assim, umas preocupações, será que eu vou conseguir amar meu filho biológico como eu amo meus enteados? Sabe, será que isso é possível? Só que com o tempo, na verdade, esse medo foi passando, porque se eu consigo amar os dois, né, de forma igual, então por que eu não conseguiria amar um filho? Eu acho que não tem nada a ver. Então hoje eu não tenho mais medo, mas eu já tive alguns receios, sim. E na verdade, assim, eu acho que meu principal receio em relação a isso era como meus enteados iam receber notícia de ter um irmão ou uma irmã, né? Então eu falei sobre isso, inclusive, no vídeo passado e no retrasado, sobre como preparar eles para isso, e depois que eu vi que dava para preparar, que dava para ser uma coisa ali participativa também da parte deles, eu desencanei, então hoje eu não tenho medo nenhum e receio nenhum. Você já se relacionou com alguém sem filhos? Muita diferença? Sim, com certeza eu namorei caras que não tinham filhos. Na verdade, meu marido é o primeiro cara que eu me relacionei que tinha filhos, e com certeza é muito diferente. Quando você tá num relacionamento que ainda não tem filhos ali naquele relacionamento, você consegue planejar as coisas de uma maneira diferente, sabe? Você consegue planejar o lugar que você vai morar. Enfim, tem várias coisas que mudam, né? Que quando você namora um cara que tem filhos e que os filhos têm mãe, então ali ele já tem aquela rotina, já mora naquela cidade, fica mais restrito, assim, sabe, o seu planejamento. Então, é diferente, mas é um diferente bom, eu diria. Como ter paciência? Gente, paciência a gente tem que ter com todos os tipos de relacionamento na nossa vida. Eu acho que isso depende muito mais da gente do que da pessoa com quem a gente está se relacionando. Então, se a pergunta foi relacionada ao enteado, ou à mãe do enteado, ou ao pai do enteado, eu acho que isso é uma questão nossa mesmo. É a gente saber ter o autocontrole, a gente conhecer melhor a gente e a gente começar ali a buscar mais mansidão, buscar mais sabedoria, começar a limar as questões que nos tiram a paciência, que nos trazem a ira e começar a trabalhar em nós. Porque isso não depende da outra pessoa, depende totalmente da gente, né? Como a gente atura uma mãe que não gosta de ver seu filho amado? Gente, aí depende, né? Depende, porque... Por que depende? Vamos lá. Existem mães que realmente não amam os filhos, né? Isso é difícil? Graças a Deus isso é difícil, mas existem. Então, se você tem esse tipo de relacionamento, que você tem um enteado que a mãe não gosta dele, por isso não quer
que ele seja amado por outra pessoa, ignora a mãe. Não deixa com que isso afete no enteado, né? No filho dela ou na filha dela. Agora, acontece também das mães terem ciúmes dos enteados com as madrastas. Então, não sei se foi essa a tua pergunta. Mas se a mãe ama o filho, mas ela sente ciúmes do filho ou da filha com você, e aí parece que ela não tá gostando que ele seja amado, né, ou que ela seja amada, isso aí é diferente. Eu acho que não é que a mãe não queira, pelo contrário, né, se você fosse uma pessoa ruim pra criança, ela não ia nem deixar o filho estar perto de você. Mas é uma questão de ciúmes mesmo, então assim, eu acho que a questão é você dar sempre o respeito, ter muita paciência, que com o tempo ela vai ganhando segurança. E aí tudo isso vai passar e ela vai começar a aceitar melhor o fato de você amar o filho ou a filha dela. É tudo questão de segurança, é só você se manter, não deixar de amar, não deixar de cuidar e mantendo ali o respeito sempre pela mãe até que ela consiga atingir a segurança necessária para aceitar de boa o seu relacionamento com os filhos dela. Como você lida com as pessoas que insistem em dizer que você precisa ter um filho da sua barriga? Ah, gente, eu lido. Eu lido, não é o que a pessoa fala que eu preciso fazer que é o que eu preciso fazer. Eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que eu preciso ter. É claro que assim, no começo isso me frustrava um pouco, me deixava um pouco chateada, um pouco constrangida. Só que hoje em dia eu já não ligo mais. Antigamente eu falava assim, pra que eu preciso ter? Não é questão de precisar. Eu vou ter se eu quiser ter, né? Eu já vivo ali, eu já tenho uma criança ali que eu cuido, que eu ensino, né? Antes eu ainda justificava. Hoje em dia eu não justifico, eu olho e falo. Você acha? Tá bom. E pronto. Quando perguntam pro seu ente o que você é dele, o que ele responde? Mãe. Ele responde que eu sou mãe. E na verdade eu que ainda tenho o hábito de explicar. Falar, sou mãe do coração, eu sou a madrasta, mas ele fica bem bravo com isso. Ele não gosta que eu fale pras pessoas que eu sou madrasta dele, só que ainda assim eu gosto de falar por respeito à mãe dele, obviamente. Por que o seu ente mais velho não mora com vocês também? Ele não se sente excluído? Então, meus enteados são de mães diferentes. Então, eu acho que isso ajuda com que ele não se sinta excluído. Tipo, a minha mãe deixou meu irmão mais novo ir morar com meu pai e eu não posso, né? São mães diferentes. E aí, com o meu enteado mais novo, a gente não precisou ter uma guerra judicial, a gente não brigou, nunca foi a nossa intenção, né? A gente só falava pra mãe dele que a gente estava ali à disposição, né? Se um dia ela quisesse deixar ele morar com a gente, enfim, então foi uma coisa de comum acordo. Na verdade, eu acho que ela foi muito corajosa, sempre falo isso, e pra mim é uma honra, porque eu acho que pra uma mãe deixar com que outra mulher também conviva com o filho dela, eu me sinto honrada por ela ter confiado em mim. Já com o meu enteado mais velho, não é que a mãe não confie, mas eu entrei na vida dele, ele já tinha 8 anos, sabe? Ela criou ele a vida inteira, sabe? E criou bem. E a gente tem uma relação muito boa. E ela sabe que, óbvio, que a gente ia amar que ele morasse com a gente, só que a gente não vai entrar numa guerra judicial pra pedir a guarda dele à toa. Meu marido é muito participativo na vida dele, né? Eles dividem totalmente ali as funções, né, em relação a ele. E eu, sempre que eu posso, eu tô junto. A gente mora longe, mas a gente tá sempre se falando. E quando a gente tá junto é maravilhoso, tanto que eu gravo vários stories, o tempo que eu tô com ele. Inclusive, eu tô terminando de gravar esse vídeo, hoje é quinta-feira, e já estou viajando, vou passar o final de semana e feriado com ele. E é isso, ele não mora com a gente por esse motivo, são mães diferentes, e ele não se sente excluído, porque ele entende tudo isso, ele sabe do nosso amor por ele, que é o mesmo amor, é tão grande quanto. Queria eu poder viver todos os dias do lado dele, mas graças a Deus todo mundo vive muito bem. Aliás, gente, por falar nisso, algumas pessoas ficam assim, impressionadas com a minha boa relação com as mães dos meus enteados, né? Mas nem imaginam a relação que eu tenho com a família materna deles, né? Inclusive a família materna do meu enteado mais velho me recebe muito bem, por exemplo, quando eu vou passear, né? Vou passar um final de semana ou então parte das férias. Já teve vezes, por exemplo, da gente ficar numa pousada próximo e eu acabar gastando dinheiro da pousada à toa porque acabei dormindo todos os dias na casa da família materna, sabe? A avó dele materna me chama de amiga, a gente tem uma relação realmente de amigas e isso é incrível, é incrível. Acho que um dia eu vou gravar um vídeo aqui só falando sobre a minha relação, porque é surreal, né? Eu vejo a cara das pessoas na rua, quando eu tô com a avó dele, por exemplo, e pergunto, sua mãe, o que ela é sua? Não, ela é avó do meu enteado, no caso, a ex-sogra do meu marido. Tá, né? Enfim. Qual é a sua religião? Gente, eu amei essa pergunta. Eu sou cristã. Na verdade, antes de eu ser cristã, eu experimentei de tudo um pouco, eu conheci de tudo um pouco, eu estudei bastante. Eu sempre busquei muito essa questão de evolução espiritual, né? Eu sempre fui muito ligada, sabe? Eu sempre fui muito espiritualizada. Tentei ser, pelo menos. E aí, isso me levou a buscar vários caminhos, né? Até eu me encontrar.
e eu me encontrei completamente no cristianismo, sabe? Eu me considero evangélica, apesar de eu não fazer parte de nenhuma igreja específica, porque eu ainda estou em busca ali do lugar onde eu vou congregar. Meu pensamento é todo ali interligado ao pensamento das igrejas evangélicas e eu tento viver essa essência de Cristo. Eu busco todos os dias, eu busco muito. E eu tenho certeza, né? Que se não fosse isso, se não fosse a sabedoria vinda do cristianismo, pelo menos na minha vida, eu não conseguiria ter o relacionamento que eu tenho hoje. Eu não estaria nem falando aqui com vocês, porque se eu estivesse aqui falando com vocês, eu estaria falando pra vocês não aceitarem desaforos, saírem na porrada com a mãe dos seus enteados, enfim, porque eu era uma pessoa muito diferente, sabe? E eu encontrei o meu ponto de equilíbrio dentro do cristianismo. Então, eu sou cristã. Eu vou ter que cortar esse vídeo porque esse vídeo ficou muito grande, foram muitas perguntas, mas não tem problema, a parte 2 vai sair agora nesse domingo, já tá prontinha pra vocês. Então se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder a segunda parte nem os próximos vídeos e a gente se vê no próximo SOS Madrasta.